A história começa em um vasto campo vazio, onde um cavaleiro confuso chamado Dias se pergunta se alguém está pregando uma peça nele. Há mais de um mês, ele havia voltado para casa após uma vitória bem-sucedida na guerra. Como recompensa, o rei de sua nação lhe concedeu um grande território próprio para morar e administrar. Agora Dias percebe que foi enganado, já que o rei basicamente o expulsou da capital para viver em uma enorme extensão de terra vazia. Sem mais instruções do rei, Dias acha que está livre, então ele vaga pelo campo em busca de comida e outros recursos. Depois de um tempo, ele encontra um riacho cristalino e aproveita sua água refrescante. Em seguida, ele continua explorando a terra até anoitecer. Como não encontrou comida nem recursos, ele se deita para descansar, pensando que deixará o território caso toda a região esteja vazia. Na manhã seguinte, uma garota Oni chamada Auna interrompe seu sono, chutando-o e exigindo saber o que ele está fazendo em sua terra. Dias fica confuso, pois não havia ninguém por perto no dia anterior. Ela não se importa com a confusão dele e continua interrogando-o para descobrir de onde ele veio. Dias diz a ela que está literalmente sem ter onde morar. Então a garota fica desconfiada. Ela pergunta o que ele estava fazendo em sua terra e ele explica sinceramente que foi enviado por alguém para viver ali. Em seguida, ele conta que seu único objetivo no momento é sobreviver até o dia seguinte. Como Auna se recusa a acreditar nele, Dias fala sobre seus sonhos. Ele explica que seus falecidos pais lhe pediram para ajudar os outros e proteger os fracos como último desejo, algo que ele assumiu como seu objetivo de vida. Embora Auna esperasse que Dias estivesse mentindo sobre seu objetivo nobre, o chifre dela começa a brilhar em azul, forçando-a a acreditar nele. Em contraste, Dias é um homem puro e não entende por que a garota estava suspeitando dele. Ela pergunta se ele é amigo ou inimigo, mas ele a lembra de que não é nenhuma dessas coisas, já que os dois acabaram de se conhecer. Por algum motivo, as palavras sensatas de Dias só a deixam ainda mais irritada. Ele se pergunta por que ela está tão frustrada. Então ele se lembra de que ela vive em seu território, portanto é uma de suas próprias súditas. Pensando que a garota está testando sua sinceridade em relação aos seus súditos, ele declara seriamente que é seu aliado leal para confortá-la. Ele promete proteger a garota de seus inimigos, não importa quem sejam, fazendo o chifre dela brilhar intensamente. Até a própria garota se surpreende com a intensidade da sinceridade de Dias, e de repente ela o arrasta para algum lugar. Logo eles entram em uma aldeia de Onis. Dias se pergunta por que não conseguiu encontrar a aldeia antes, mas não tem tempo para reagir, pois a garota o arrasta até a casa da chefe. Lá dentro a líder fica surpresa por Auna ter trazido um estranho, já que ela normalmente é muito cuidadosa perto de desconhecidos. Auna conta a ela que seu chifre nunca ficou vermelho, e em vez disso brilhou em um azul intenso quando ele se declarou seu aliado. Ao ouvir isso, a chefe pergunta a Dias se ele também se tornará aliado dela. Ele aceita, dizendo que é aliado de todos que vivem na aldeia. No entanto, quando Dias começa a explicar que foi enviado pelo rei, Auna se levanta furiosa e aponta uma flecha para ele. A chefe a impede, pois elas ainda não ouviram a história completa de Dias, mas também encara ele com raiva e exige uma explicação completa. Ele permanece calmo diante da ameaça e explica que seus pais sempre lhe disseram para ajudar os outros e proteger os fracos. Como eles morreram cedo, Dias ficou órfão. Ele reuniu os outros órfãos da cidade para viverem juntos, e eles sobreviviam fazendo pequenos trabalhos e caçando monstros fracos. À medida que Dias cresceu, uma guerra começou contra a nação vizinha, então ele levou suas habilidades de combate para o campo de batalha. Lá ele demonstrou um talento natural incrível para lutar, então subiu rapidamente de posição. Depois de 20 anos de uma guerra amarga, Dias retornou vitorioso, e o rei lhe concedeu esse território vazio como recompensa. A chefe assente, acreditando que ele é sincero sobre governar seu território. Então ela pergunta se ele ainda seria seu aliado caso ela e seu povo não fossem súditos de seu reino. Dias sorri, dizendo que ainda a protegeria como vizinha. Com suas palavras, o chifre da chefe também brilha em azul. Então Auna abaixa o arco. Dias se pergunta por que ela fez uma pergunta tão estranha, e então percebe algo. A chefe concorda, admitindo que ela e seu povo não são seus súditos. Na verdade, a tribo dela é inimiga do reino dele. Apesar das circunstâncias, a chefe acredita que Dias pode ser seu aliado, já que sua aura é tão azul. Antes que ele decida fazer qualquer coisa, ela pede que ele a escute. Depois de se apresentar como Mol, ela explica que seu povo foi expulso dos campos há mais de 50 anos. Desde então, eles estão em guerra com o reino dele, tentando recuperar suas terras. Dias se pergunta como eles conseguem viver sem serem detectados dentro do território do reino. Então ela explica que sua espécie pode usar a magia armazenada em seus chifres. Para demonstrar, ela fica invisível com um feitiço, deixando-o atônito. Em seguida, ela também revela que seu povo consegue esconder facilmente toda a aldeia usando a mesma
mesma magia. Dias finalmente entende por que não conseguiu detectar a aldeia antes, mas se pergunta por que Maul está revelando informações tão sensíveis para ele. A chefe sorri dizendo que não teria confiado nele se seu chifre não tivesse brilhado em azul. Acontece que os Onis conseguem detectar as intenções de outras espécies através de seus chifres. Se uma pessoa não tiver más intenções contra eles, seus chifres permanecem sem cor. No entanto, se alguém tiver intenções maliciosas, os chifres ficariam vermelhos para avisá-los. Às vezes, uma pessoa pode fazer com que eles emitam um brilho azul, o que significa que ela é amigável com o povo Oni. Mesmo assim, se a pessoa de boas intenções começar a ter intenções malignas, o chifre imediatamente manchará o azul com o vermelho. Como Dias nunca fez os chifres deles mostrarem o menor tom de vermelho, ela acredita que ele é uma pessoa completamente confiável. Na verdade, ela acha que ele é um tolo ingênuo, porque ainda está tentando honrar os desejos de seus pais mortos. Embora Dias esteja confuso, Maul se oferece para ajudá-lo a governar seu território, prometendo lhe dar uma casa, comida e alguns animais de criação para começar sua vida. Em troca, ela espera que ele consiga manter sua aldeia em segredo do rei. Dias aceita a oferta dela e promete proteger seu povo desde que eles não ameacem seu reino. Maul fica satisfeita com a atitude dele, então ordena que Alna vá com ele e lhe mostre como funciona a aldeia. Alna concorda no início, mas fica chocada ao perceber quais eram suas ordens. Maul a lembra de que foi ela quem trouxe Dias para lá em primeiro lugar, então é responsabilidade dela cuidar dele. Mesmo frustrada, Alna concorda. Depois disso, ela sai com Dias e chama alguns aldeões para construírem uma casa para ele. Em apenas algumas horas, os moradores constroem uma casa de madeira de forma eficiente. Dias fica surpreso com a velocidade deles, então Alna explica que seu povo nem sempre consegue permanecer escondido, por isso eles constroem suas casas com estruturas leves, para que possam desmontá-las facilmente em caso de emergência. Assim que a casa fica pronta, Alna diz que a comida e os animais de criação serão enviados mais tarde. Ela se oferece para ajudá-lo com os animais depois, e Dias agradece. No entanto, ele fica um pouco preocupado com a quantidade de súditos em seu território, e pergunta se ela conhece alguma forma de aumentar a população. Alna não entende por que ele quer mais súditos, especialmente porque a comida é limitada naquela terra vazia. Ela pergunta como ele pretende cuidar de uma população crescente, e Dias percebe seu erro. Então ela lhe entrega uma sacola com um pó estranho, explicando que é uma isca especial capaz de atrair animais selvagens. Alna diz a Dias para levar o pó e espalhá-lo longe da aldeia, explicando que ele poderá ganhar mais dinheiro por cada animal que conseguir. Dias, com sua cabeça musculosa, sorri, feliz por receber um trabalho que exige músculos em vez de inteligência. Alguns minutos depois, após caminhar uma boa distância, ele decide que finalmente é hora de começar a caçar. No entanto, como Alna nunca disse quanto pó ele deveria usar, ele simplesmente espalha a sacola inteira como um idiota. Isso atrai uma manada inteira de gado selvagem, mas Dias só fica animado com o desafio. Ele ergue seu machado e recebe a manada, atravessando as feras como se não fossem nada. Depois de caçar metade do grupo, o restante dos animais foge, deixando Dias cercado pelos corpos de seus queridos parentes. Infelizmente, ele finalmente se lembra de que também precisa carregar aquelas feras pesadas de volta para casa, sem uma carroça para transportá-las. Ele deixa os outros animais para trás e leva apenas um. Enquanto Dias volta para casa, ele fica preocupado que Alna se irrite com ele, já que ela se irrita facilmente com suas atitudes. Para sua surpresa, ela fica feliz ao ver a fera gigante, já que carne é um recurso raro em sua aldeia. Ao notar sua expressão decepcionada, Alna pergunta o que aconteceu, então ele explica que teve de deixar mais de 3 dezenas de feras para trás. Ao ouvir o quão forte ele é, ela fica chocada e imediatamente reconsidera sua opinião sobre ele. Molo também aparece e elogia Dias por sua demonstração de masculinidade. Alna concorda e sai correndo para avisar os aldeões, para que possam trazer o restante das feras de volta. Dias se pergunta o que Molly quer dizer com masculinidade, então ela explica que é simplesmente a capacidade de um homem de trabalhar. Quanto mais um homem consegue trabalhar e ganhar, mais masculino ele é aos olhos das mulheres da tribo. Depois de ouvir isso, Dias entende por que Alna parecia tão satisfeita com ele, mas acha que aparência e personalidade também importam. Maul não concorda e diz que nem a aparência nem a personalidade colocam comida na mesa. Dias entende o ponto de vista dela. Ele percebe que para uma pequena tribo, comida e sobrevivência são as únicas coisas importantes, em comparação com as pessoas que vivem no reino. Então Maul diz que ele precisará trabalhar um pouco mais se quiser se casar com uma beleza como Alna. Ele fica envergonhado e age como se essa não fosse sua intenção, então ela começa a provocá-lo ainda mais. No dia seguinte, Dias acorda com o cheiro de um café da manhã recém-preparado em seu quarto. Ele encontra Alna cozinhando para ele, sorrindo de uma maneira completamente
completamente submissa em comparação com antes. Depois de tomar café da manhã, ele elogia a comida dela, fazendo-a corar. Observando-o comer tão de perto, Auna não consegue suportar a tensão e muda o assunto para a caça novamente. Ela explica que sua tribo ainda precisa de um poço para ter água e de uma latrina para receber hóspedes, o que ajudará Dias a expandir seu território. No entanto, a aldeia não tem dinheiro suficiente para pagar o artesão, então Dias concorda em caçar para eles. Auna pede que ele casse alguns monstros, e ele pensa a respeito. Embora a carne de monstros seja tóxica e não possa ser comida, seus materiais raros são vendidos por preços incríveis. Dias concorda em caçar, perguntando-se se aquelas pradarias pacíficas sequer possuem monstros. Auna revela que consegue sentir monstros usando seu chifre mágico, mas Dias se recusa a colocá-la em perigo. No entanto, ela insiste em ir com ele, então ele concorda em levá-la. Mais tarde, enquanto Dias cuida de seu gado, alguns homens da aldeia levam comida e cobertores para ele. Sentindo o respeito deles, ele percebe que aquela aldeia realmente valoriza os homens capazes de protegê-los. Nesse momento, Auna sai de sua cabana depois de se preparar para a jornada. Dias percebe que ela passou maquiagem, enquanto os outros homens ficam com ciúmes dele. Enquanto isso, Auna sorri e diz que os outros homens cuidarão do gado enquanto eles estiverem caçando. Os dois partem e depois de chegarem a uma colina rochosa, Auna recita sua magia para procurar monstros. Uma estranha luz azul a envolve, revelando a localização de um monstro próximo. Dias concorda e manda Auna se esconder enquanto ele caça a criatura, mas ela recusa. Em vez disso, ela se oferece para ajudá-lo usando sua magia de ocultação, então ele concorda em deixá-la lutar. Pouco depois, eles encontram um monstro, que parece uma tartaruga gigante. Os olhos de Auna se arregalam de choque, pois ela sabe que aquilo é, na verdade, um dragão da terra. No entanto, Dias não compartilha do medo dela. Apesar dos avisos, ele salta para lutar e manda que ela fique para trás. Quando o dragão percebe sua presença, Dias pula em suas costas e golpeia sua carapaça dura. O impacto não deixa nenhum arranhão, e em vez disso quebra a ponta de seu machado. Dias tenta atacar os pontos fracos do dragão, mas ele se recolhe dentro da carapaça para se defender. Auna sugere que eles fujam enquanto ainda tem chance, pois um dragão da terra é capaz de exterminar sozinho um pelotão inteiro de homens. Dias se recusa a fugir, pois ainda tem mais cartas na manga. Ele decide golpear o mesmo ponto até quebrá-lo e começa a martelar as costas da tartaruga. Depois de algum tempo, batendo inutilmente com o machado, a lâmina começa a rachar. Auna fica preocupada com ele, mas Dias continua confiante em sua arma. Como seu machado é uma arma especial usada por um antigo shogun, ele possui a habilidade de reparar danos leves usando um feitiço de restauração. No entanto, Dias só consegue forçá-lo a se reparar rapidamente usando magia. Então ele conserta o machado diante dos olhos chocados de Auna. Em seguida, continua golpeando as costas do dragão sem parar. Com o tempo, o miasma tóxico emitido pelo dragão se concentra na área, e Auna começa a se sentir mal. Percebendo que ela está em perigo, Dias concorda em ir embora depois de desferir um último golpe. Para sua surpresa, o golpe final realmente atravessa a carapaça do dragão. Enfurecida, a criatura sai de dentro da carapaça e lança uma bola de fogo contra ele. Dias desvia da bola de fogo e corta as pernas fracas do dragão. Enquanto se prepara para atacar, ele percebe que o dragão avistou Auna. Sabendo que não é páreo para Dias, o monstro esperto decide atacá-la em vez disso. Enfurecido com a audácia da criatura, Dias salta para o céu e despenca com força sobre o dragão, atravessando sua coluna e matando-o. Auna imediatamente se emociona com sua demonstração de coragem e corre para seus braços. Antes que Dias consiga processar o abraço, ela declara de imediato que os dois vão se casar. Dias retorna à aldeia pouco tempo depois, e com a ajuda de vários moradores Oni, arrasta o enorme corpo do dragão terrestre pela aldeia. Os moradores anunciam com orgulho que Dias foi quem derrotou o dragão terrestre completamente sozinho, e todos ao redor começam a comemorar e elogiá-lo por uma conquista tão impressionante. Depois que o corpo do dragão finalmente é colocado no chão em segurança, Dias observa silenciosamente todos os moradores celebrando. No entanto, ele não consegue entender por que todos estão tão animados, já que não considera a derrota do dragão terrestre algo tão importante. Molo então se aproxima de Dias e diz que ainda não consegue acreditar que ele conseguiu derrotar o dragão terrestre sozinho. Dias apenas dá de ombros e diz que aquilo realmente não foi nada de especial. Em vez de pedir tesouros ou elogios, ele diz que preferia que construíssem um poço adequado e uma latrina usando o valor do dragão terrestre. Mol sorri e diz que isso não será problema algum, pois apenas uma das pernas do dragão terrestre já vale o suficiente para pagar por vários poços. Ao ouvir isso, Dias finalmente percebe o quanto o dragão terrestre realmente é valioso.
poderoso. Maul então explica que eles planejam devolver muitos dos materiais valiosos do dragão para Dias, já que foi ele quem o derrotou. Além disso, também construirão as instalações extras que ele pediu e lhe darão vários outros presentes como recompensa por tudo o que fez. No entanto, a expressão de Dias fica séria quando Maul o lembra de guardar parte da recompensa para o presente de casamento de Yalna. Ela diz que os pais de Yalna ficariam encantados em receber algo como uma das garras do dragão terrestre ou uma de suas grandes presas de presente. Dias fica completamente confuso e sinceramente não faz ideia de por que todos continuam falando sobre casamento. Ele pergunta a Maul o que toda aquela conversa sobre casamento deveria significar. Maul explica calmamente que ele vai se casar com Yalna, gostando ou não da ideia. Ela diz que Yalna está disposta a fazer o que for preciso para construir uma relação próxima com ele. Então torná-lo parte da família por meio do casamento é a melhor opção que eles têm. Maul também diz a Dias que mesmo que por algum motivo ele não acabe se casando com Yalna, ainda assim não conseguirá evitar o problema, pois todas as outras garotas da aldeia começarão imediatamente a cercá-lo e tentar conquistá-lo. Depois de ouvir isso, Dias rapidamente percebe que isso provavelmente se tornaria um problema ainda maior do que se casar com Yalna. Mesmo assim, Maul diz para ele não se preocupar, pois Yalna já foi conversar com os pais sobre os preparativos do casamento. Assim que Dias ouve isso, percebe que essa provavelmente é a razão pela qual não vê Yalna há algum tempo. Ele então pergunta a Maul se isso significa que os dois agora estão oficialmente noivos. Maul explica que os Oni não seguem os mesmos costumes de noivado dos humanos. Em vez disso, assim que os dois lados concordam, eles simplesmente se casam imediatamente. Mesmo assim, Dias ainda será quem decidirá exatamente quando o casamento acontecerá. Maul continua explicando que quanto mais fortes forem os laços que Dias criar com a aldeia e seus habitantes, mais perto ele ficará de se tornar o próximo Lorde Supremo. Ela está se esforçando tanto para ajudar Dias a se tornar o Lorde Supremo, porque sabe exatamente o que aconteceu da última vez. A pessoa escolhida anteriormente para ocupar o cargo acabou se mostrando completamente incapaz de liderar todos, e ela não quer que a história se repita, permitindo que outra pessoa inadequada se torne o próximo Lorde. Depois que Maul vai embora, Dias ouve alguns moradores comentando sobre como Yalna é sortuda por se casar com alguém tão forte quanto ele, sendo ainda tão jovem. Ao ouvir isso, Dias fica curioso e pergunta a um deles quantos anos Yalna realmente tem. No instante em que descobre que ela tem apenas 15 anos, seu queixo praticamente cai. Como ele tem 35 anos, é velho o bastante para ser pai dela, o que torna toda a situação ainda mais chocante para ele. Felizmente, o reino possui uma lei que determina que as pessoas precisam ter pelo menos 18 anos antes de poderem se casar. Isso significa que Dias ficaria apenas noivo de Yalna durante os próximos 3 anos, e quando o casamento finalmente acontecesse, ele provavelmente já teria se tornado um Lorde de verdade. Sentado sozinho, Dias percebe que precisa de algum tempo para organizar seus pensamentos e se preparar para tudo o que está acontecendo ao seu redor. Pouco tempo depois, Yalna se aproxima dele com um sorriso radiante e diz que tudo já foi acertado. Em seguida, pergunta o que ele gostaria de comer no café da manhã do dia seguinte. Dias apenas sorri de volta e diz que ficará satisfeito com qualquer coisa que ela decidir preparar. No entanto, ele jamais esperava acabar participando de um enorme banquete de apresentação do Oni, no qual todos o receberam oficialmente na aldeia e celebraram seu futuro com Yalna. Algum tempo depois do banquete, o novo poço e a latrina finalmente ficaram prontos, e a vida na aldeia gradualmente voltou à sua rotina normal. Naquela tarde, Dias termina de construir outra tenda, e pensa que precisa melhorar bastante na fabricação delas. Afinal, caso mais pessoas decidam se mudar para a aldeia, ele não quer que nenhum dos novos moradores durma diretamente no chão sem um abrigo adequado. Nesse momento, Yalna repentinamente se aproxima dele, e diz que está sentindo um monstro vindo do norte. Ela explica que não parece ser um monstro muito grande, mas que definitivamente está avançando diretamente em direção à aldeia. Dias diz calmamente que irá cuidar da criatura sozinho, acreditando que não demorará muito. No entanto, Yalna insiste que quer acompanhá-lo. Dias argumenta que seria perigoso demais para ela, mas depois que Yalna continua insistindo e se recusa a ficar para trás, ele finalmente cede e permite que ela vá junto. Pouco tempo depois, os dois chegam à origem da perturbação e descobrem que o monstro que está avançando em direção à aldeia é na verdade um ogro. Ao ver o tamanho do ogro, Dias e Yalna percebem que precisam terminar a luta o mais rápido possível. Os dois partem imediatamente para o combate, e Dias fica surpreso com a agilidade de Yalna e com a habilidade dela usando o arco. Ela se movimenta pelo campo de batalha com facilidade, enquanto acerta disparos precisos e, trabalhando juntos, os dois conseguem derrotar o ogro sem muita dificuldade. No entanto, o sangue do ogro tem um cheiro
absolutamente horrível. Depois da batalha, Auna franze o nariz e diz a Dias para se lavar direito, pois não vai deixá-lo entrar em casa fedendo daquele jeito. Dias não tem escolha a não ser se limpar antes de voltar. No dia seguinte, Dias fica perdido em seus pensamentos ao se lembrar de como o dia anterior acabou sendo decepcionante. Em vez de encontrarem novas pessoas que poderiam se tornar cidadãos da aldeia, eles apenas acabaram enfrentando outro monstro perigoso. Nesse momento, Auna corre de repente em sua direção e anuncia toda animada que eles estão grávidos e que vão ter filhotes. Porém, logo fica claro que ela estava falando de Francoise, que finalmente havia engravidado depois de esperar por muito tempo. Auna então lembra Dias de que os Baar são criaturas extremamente inteligentes, mas essa inteligência vem acompanhada de uma fraqueza. Eles são muito mais sensíveis ao medo e ao estresse emocional do que a maioria das raças, e esse problema se torna ainda pior durante a gravidez. Às vezes, a pressão fica tão insuportável que pode até custar a vida deles. Por causa disso, Auna sugere que Dias fique perto de Françoise e Francis por um tempo, para que eles possam se sentir seguros e amparados. Por enquanto, todos ficarão juntos na mesma iurta. Auna presume que Dias provavelmente não vai gostar da ideia, pois os Baas ficam especialmente mal cheirosos durante a gravidez. Para sua surpresa, Dias sinceramente não se importa e concorda sem reclamar. A reação dele deixa Auna aliviada, pois mostra o quanto ele realmente é atencioso e compreensivo. Um instante depois, o chifre de Auna começa a brilhar de repente, o que é um sinal de que monstros ou pelo menos visitantes desconhecidos estão por perto. Ela rapidamente explica que consegue sentir 10 cavalos se aproximando pelo leste. Dias percebe que essa é a mesma direção da capital real, mas não está esperando nenhuma visita, o que torna a situação suspeita. Dias decide ir investigar, enquanto Auna fica para trás para vigiar a aldeia. Ele corre rapidamente pelos campos abertos e logo avista o grupo de viajantes. A princípio, prepara-se para a possibilidade de serem inimigos, mas sua atitude muda no instante em que reconhece seu velho amigo Klaus entre eles. Dias imediatamente o cumprimenta com um aperto de mão amigável e pergunta o que ele está fazendo tão longe de casa. Klaus explica que a dama viajando com eles é quem veio ver Dias. Dias não faz ideia de quem ela deveria ser, mas decide levar o grupo até sua tenda para que possam conversar em particular. Enquanto estão lá, ele percebe que foi uma decisão inteligente esconder tudo, com exceção da iurta que construiu. Ele prometeu manter a aldeia Oni em segredo e explicar a existência deles para pessoas de fora teria criado muitos problemas desnecessários. Depois que todos se acomodam, a jovem finalmente se apresenta como Diane, a terceira princesa do reino. Ela pergunta educadamente a Dias se a mansão dele ainda está em construção, já que não viu nenhum servo nem qualquer sinal de uma propriedade nobre por perto. Dias simplesmente explica que não possui uma mansão e não tem servos trabalhando para ele. A única casa que possui é a iurta diante deles, e mesmo que ela não pareça muito impressionante, ele passou muito tempo construindo-a com as próprias mãos. Diane fica surpresa ao descobrir que Dias construiu tudo ao redor com as próprias mãos, especialmente porque o rei supostamente havia lhe dado uma enorme recompensa, além de uma quantia ainda maior de dinheiro, para ajudá-lo a começar. Para sua surpresa, Dias explica que nunca recebeu uma única moeda do rei. Em vez disso, foi simplesmente abandonado no meio do nada, sem sequer receber comida ou água para sobreviver. Deixando isso de lado, Dias pergunta a Diane o que a trouxe até um lugar tão remoto. Diane explica que uma guerra está prestes a começar nos arredores da capital real, e que eles vieram pedir a ajuda dele, pois as pessoas agora o enxergam como o salvador heróico do reino. Como pagamento por sua ajuda, ela chega até oferecer a própria mão em casamento como recompensa. No entanto, Dias não tem interesse algum em se envolver em outra guerra. Como Françoise acabou de engravidar, ele tem coisas mais importantes para proteger. Por isso, recusa calmamente a oferta e pede educadamente que Diane vá embora, caso esse seja o único motivo da visita. Um dos guardas de Diane fica furioso ao ouvir Dias rejeitar a proposta da princesa e tenta intimidá-lo balançando a espada. Antes mesmo que o ataque consiga alcançá-lo, Dias reage por puro instinto e desvia a arma com um único golpe, partindo a espada perfeitamente ao meio. O guarda imediatamente se prepara para atacar de novo, mas Klaus entra rapidamente no meio e o impede. Ele diz aos outros que não há sentido em tentar lutar contra Dias, pois mesmo que todos atacassem juntos, ainda assim não teriam a menor chance contra ele. Depois que o grupo vai embora, Dias olha ao redor e percebe que talvez tenha usado força demais. Seu ataque danificou o revestimento do chão dentro da iurta, e ele imediatamente percebe que Auna certamente vai repreendê-lo por ter feito tamanha bagunça. Enquanto isso, Diane vai embora em silêncio, guardando o rancor de Dias por ter recusado tanto o pedido dela quanto a proposta de casamento. Quando Dias sai, Auna
surge de repente, junto com Francis e Françoise, que estavam escondidos nas proximidades durante todo o tempo. Auna explica que todos que vieram com Diane foram embora com uma aura vermelha, exceto uma pessoa, cuja aura permaneceu azul. Ela diz que uma aura vermelha representa hostilidade, enquanto uma aura azul demonstra confiança ou afeto. Ao ouvir isso, Dias conclui que a única pessoa com a aura azul só poderia ter sido Klaus. Na manhã seguinte, Dias acorda com o cheiro do café da manhã enquanto Auna prepara a refeição. Enquanto cozinha, ela repentinamente diz que há um humano vagando pelas proximidades. O estranho é que a pessoa não parece estar procurando nada específico e está simplesmente andando sem qualquer direção definida. Dias presume que provavelmente seja apenas um viajante perdido, então decide ir verificar por conta própria. Auna, Francis e Françoise também decidem acompanhá-lo, mas usam sua habilidade de ocultação para não serem vistos pelo visitante. Depois de caminhar pelo vale por algum tempo, Dias finalmente avista o viajante e percebe que é Klaus. Quando os dois se encontram, Dias nota imediatamente que Klaus não está mais usando sua armadura nem carregando sua espada. Klaus explica que conseguiu ser dispensado do exército porque não queria acabar lutando nas linhas de frente da guerra que se aproximava. Em vez disso, viajou até ali porque deseja trabalhar para Dias como seu soldado pessoal. Ao ouvir isso, Dias se lembra de que Klaus foi a única pessoa que nunca o desprezou por ser órfão. Mesmo quando todos os outros o tratavam de maneira diferente, Klaus sempre o tratou com respeito. Dias admite que seria reconfortante ter alguém como Klaus ao seu lado, mas antes de tomar uma decisão, sente que deveria perguntar a Auna o que ela pensa. No instante seguinte, Auna aparece de repente do nada, pegando Klaus completamente de surpresa. Ela diz a Dias que não há motivo para preocupação, pois Klaus manteve uma aura azul o tempo inteiro, provando que não possui nenhuma intenção hostil. Klaus começa imediatamente a bombardear Dias com perguntas sobre de onde Auna surgiu de repente e como ela apareceu do nada. Dias simplesmente diz que é uma história muito longa e afirma que explicará tudo assim que voltarem para casa. Este foi o final do segundo episódio. Assista ao vídeo que aparece na tela, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.